Hoje nós vamos conversar sobre: você é feliz? Você acha que existe uma felicidade constante? E você pode se dar o luxo de ficar triste de vez em quando? Nós vamos conversar sobre isso, felicidade e tristeza. E tudo isso tem a ver com a área cerebral, tudo isso tem a ver com as novas descobertas da neurociência, tudo isso tem a ver com o estudo daquelas questões todas que durante anos a gente acreditou de várias formas diferentes. Vários mitos têm que ser quebrados e nós precisamos acreditar que vários mitos foram quebrados através do estudo da neurociência e a gente ainda está vivendo momentos de não quebra de mitos. Então é sobre isso, felicidade versus tristeza. Sobre isso que a gente vai conversar. Espera aí que a gente já vai falar sobre... Como você lida com a tristeza? E como você lida com a alegria? Será que você quer ser alegre demais? Será que você sabe administrar as suas tristezas? Às vezes a gente não sabe lidar com as tristezas que acomete a gente. Às vezes a gente quer gastar a vida sendo só alegre. Você sabia que alegria demais é fantasia? Alegria demais é mania, é uma patologia. Alegria demais faz com que a gente não elabore a vida. E tristeza demais é uma doença que chama depressão. A gente precisa entender isso. E muitas vezes a gente não consegue entender o que é alegria demais, o que é tristeza demais. E eu queria que você parasse para analisar. Será que sua vida você não tem mostrado para os outros que você é alegre demais? E quando você vive os seus conflitos, você tem que se recolher, porque você não dá conta de elaborar suas coisas. Que mundo fantasioso é esse que você vive? Que mentira é essa que você prega pra você? Que auto-engano é esse? A gente tem que tentar entender que a vida é feita de altos e baixos. A vida constante se chama morte. A vida é um eletrocardiograma, que ele tem altos, baixos e às vezes uma constância. E isso se chama vida. Pessoa que é alegre o tempo todo, ela tem um transtorno que se chama mania. Pessoa que é triste o tempo todo, ela tem um transtorno que se chama depressão. Nós precisamos acreditar. A vida é feita de muita alegria, mas a vida também é feita de elaboração de tristezas. Quando a gente não elabora a tristeza, que é uma emoção negativa, que potencializa a doença, quando a gente não dá conta de elaborar, o nosso corpo vai adoecer. E o câncer é uma doença que nasce de tristezas não elaboradas, de raivas não vivenciadas, de ansiedades não cumpridas. E a gente tem que entender que esses três tipos de emoções, são emoções que destroem as células, tanto que elas potencializam doenças. A gente tem que aprender a desenvolver saúde. E como que a gente desenvolve saúde? Através das emoções positivas. Não das fantasias. A gente vive muito mundo de fantasia, o mundo timeline, o mundo do timeline do Instagram, do Facebook, das mídias sociais. É fantástico saber que a gente vive esse mundo, mas é destruidor saber que 15 minutos você passando o timeline das redes sociais que você segue, você começa a entrar em tristeza, porque você começa a ver o mundo muito feliz de todo mundo. E isso não existe, ninguém é feliz o tempo todo. A pessoa que é feliz o tempo todo, ela tem mania, é um transtorno mental, mania, que tá aqui, ó, no Diagnóstico Manual da Saúde Mental. E a pessoa que não consegue entrar em contato com ela, a pessoa que não consegue vivenciar suas emoções, a gente dá o nome de alextimia, alextimia, são pessoas que não conseguem entrar em contato com elas. E o que é DSM, que eu falo muito, é o Diagnóstico Manual da Saúde Mental, é a Bíblia da psiquiatria, é onde estão os transtornos mentais. O primeiro foi criado lá nos anos 40, na década de 40, e o último agora, o DSM-5, foi em 2013. Então aqui é a Bíblia da psiquiatria que nomeia os transtornos mentais. Então 15 minutos passando o timeline ali, você vendo seus amigos, e na França, na melhor pose, na melhor figura, com o melhor casamento, isso vai potencializar você a tristeza, e você começa a achar que a vida da pessoa é mais feliz que a sua, e você começa a achar que a sua vida é infeliz. Você já parou para pensar que às vezes essa pessoa só tem uma bela foto, só tem uma bela câmera, só tem uma bela pose, e ela, quantos selfies que as pessoas fazem, e ela tirou mais de 400 fotos. A gente viveu agora há pouco tempo a morte
da Nara Almeida. A Nara Almeida, essa influência digital. Essa menina de 24 anos que desenvolveu um câncer catastrófico e adoeceu e morreu em 1 ano. A Nara Almeida, ela teve um abandono na primeira infância da mãe. A mãe não criou. Por mais que os avós tenham criado, os tios tenham criado, e ela tenha reconquistado a mãe depois da doença, que a mãe voltou depois de 20 anos para conviver com ela, o pai não estava com ela também, isso fez com que ela desenvolvesse o câncer. Esse câncer não nasceu na célula primeiro, ela nasceu no psiquismo, ele nasceu na emoção. O câncer, a base do câncer, são as emoções negativas que potencializam doenças. E muitas vezes, estudos feitos, compre o livro Anticâncer, que vocês vão entender o que eu tô falando. Muitas vezes as pessoas que têm câncer são aquelas pessoas mais alegres entre aspas, que estão com a máscara, a personalidade da máscara da tristeza. Por dentro dela a tristeza, por fora o sorriso. E aqui, o verdadeiro sorriso é aquele que move aqui, que as ruguinhas aqui todas aparecem. Não aquele sorriso de dentes amarelo para sair no Instagram feliz, ou dentes brancos. E esse sorriso, e outra coisa que eu queria falar para vocês, mulheres que aplicam muito botox nessa área, são mulheres que vão ter a probabilidade de desenvolver no futuro uma depressão, porque ela congela o músculo da felicidade, e o músculo da felicidade é esse aqui, não é esse aqui. Esse aqui é de um lado só o músculo do desprezo. Se vocês quiserem, siga o canal de YouTube Metaforando, que vocês vão entender bem esse estudo científico que chama as 7 microexpressões faciais. Eu tenho sugerido Metaforando para todos os meus alunos do Instituto Cássia Rodrigues. Se vocês tiverem desejo, sigam ele. Então, a Nara Almeida, ela morreu. Ela morreu com 24 anos. Porque estava na hora de morrer? Claro que sim, porque Deus conduz tudo. Mas ela poderia ter retardado esse tempo. Porque hoje a medicina, ela dá pra gente muitos anos de vida. A medicina diz que você pode viver até 100 anos. Tanto que olha como ela largou a adolescência 25, até 25 anos você é adolescente. A Nara Almeida era uma adolescente, não tinha saído da adolescência. E depois de 25 a 40 jovem, de 40 a 60 adulto, de 60 para cima aí você entra no estado da maturação, da maturidade. Então, não estava no tempo dela morrer, mas eu tô falando que Deus tirou a vida dela e não estava no tempo. Se ela tivesse desenvolvido, lembra que Deus deu o livre-arbítrio a gente? A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quer. Então, eu acredito em Deus, acredito muito. Eu acredito que sem Deus não dá, que tudo que eu tenho hoje, um dia eu sonhei e desejei, e eu tenho isso hoje. E a gratidão faz a gente ser feliz. Mas a Nara Almeida, ela sofreu muito. Ela foi uma menina, sofreu muito. Ela foi jogada daqui pra lá, de lá pra cá. E quando ela tava feliz, que o corpo dela relaxou, que ela pôde relaxar, que o rapaz que ela tava namorando há 3 meses, quando descobriu a doença dela, até casou com ela pra ela ter direito ao plano de saúde. E ela nos deixou. Será que se ela tivesse entendido da emoção dela, da emoção negativa, das tristezas, das raivas, da ansiedade, ela não poderia estar com a gente ainda? Será que a gente às vezes não tem que tentar entender da nossa emoção? Quanta amargura as pessoas têm, quanta dor as pessoas têm, quantas pessoas que são filhas de mães narcisistas não conseguem entender que essa mãe que deveria amar não amou? Quanta dor, quanto vazio, quanta angústia, quanta destruição. E eu gostaria de deixar para vocês aqui a dica. Cuida da emoção de vocês, não espera uma doença para cuidar. E não creia no fatalismo, nesse pensamento mecanicista lá da época de Descartes, que nasceu a doença, eu vou morrer. Não, lute. Lute pela vida, lute pelas emoções positivas, lute para ter alegria, felicidade e amor. E todas as vezes que a gente tem ódio, é porque a gente tem amor. A ausência de amor é indiferença. Então lute para você ser feliz, desenvolva a felicidade no seu coração, não aceite menos do que a felicidade. E as pessoas que têm gratidão são as pessoas mais felizes. Fica a dica de hoje.